Você já desacreditou na conversão de um familiar seu? Você já desacreditou que uma pessoa talvez que fez tanto mal ou que faz tanto mal, ela possa mudar, ela possa ser transformada, ela possa ser renovada? Talvez você olhe com um olhar crítico, um olhar humano. Esse olhar de crítico talvez te faz você olhar para esta pessoa e acreditar que ela nunca vai mudar. Acreditar que ela nunca pode ser transformada, porque ela é uma pessoa muito má, uma pessoa muito errônea. Talvez na sua concepção, tal pessoa nunca vai se converter, sabe? Já ouvi pessoas que dizem, pastor, olha, aquele ali, olha, esse ali nunca vai se converter. Esse aqui é duro na queda. Esse daqui, pastor, não tem jeito. Esse daqui, como diz um dito popular, é carne de pescoço. Pensa numa pessoa dura, difícil de lidar, parece uma pedra a pessoa. E eu digo para você, sempre tem um jeito. E olha, a maneira de Deus trabalhar é muito diferente da nossa. É diferente a maneira que Deus usa a palavra dele, a maneira que ele quer usar, cada um que ele escolhe. E aqui eu quero falar para você de um homem chamado Paulo. Na verdade, antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, conhecido por todos, ele era chamado Saulo, Saulo de Tarso. Jesus mudou o nome dele, mudou a vida dele. Mas o Saulo, ele era um homem mau, um homem perseguidor do evangelho. Ele perseguia, matava pessoas porque seguiam a Cristo. Ele andava atrás de pessoas, ele tinha procuração dos reis, todos os judeus assinavam dizendo, olha, você tem aval para prender todos aqueles que servem a Cristo. E eu posso dizer para você que o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, ele então era um dos homens mais fervorosos da religião dos fariseus, porque ele levava a sério mesmo. Ele queria cumprir aquilo ali, aquilo que ele aprendeu de uma maneira errada, ele queria colocar aquilo em prática, ele queria fazer aquela coisa com determinação. Por isso que eu até posso dizer para você que a Bíblia fala claramente, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Onde um homem tão errante, um homem tão falho, um homem tão maldoso, como ele pode mudar? Pastor, eu não acredito nisso. Eu não acredito que uma pessoa que matou, tirou a vida de alguém possa mudar. Eu não acredito, pastor, que uma pessoa que consegue trair a esposa consegue mudar, consegue trair o marido consegue mudar. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que, chamado de drogado, uma pessoa que usa drogas, possa deixar a droga e mudar. Uma pessoa que roubava pessoas, uma pessoa que vivia numa vida de roubo, eu não acredito que essa pessoa pode mudar. Talvez, aos nossos olhos, olhando para essas atrocidades que nós vemos no mundo, talvez seja difícil realmente acreditar. Porém, quando Deus entra numa obra, ele entra para fazê-la completa. E ele fala isso no livro de João. João capítulo 10, no versículo 10, deixa eu abrir com vocês aqui. João capítulo 10, no versículo de número 10, ele fala acerca disso. O diabo, o inimigo, ele vem para nos desanimar, para tentar nos acabar com a gente. Mas olha o que Jesus faz por nós. João 10, 10 diz assim: o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e também a destruir. Jesus, ele fala dele agora, O ladrão é o diabo. Eu vim para que tenham vida e a tenham de forma abundante, com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus está dizendo, olha, eu, o bom pastor, eu vim para vocês terem vida e terem essa vida abundante em todos os sentidos. Abundância de alegria, abundância de paciência, abundância de saúde, abundância financeira, abundância no que diz respeito ao ambiente, à harmonia familiar. Deus quer que você seja uma pessoa abundante, uma pessoa que transborda a bênção, uma pessoa que transborda a alegria. É algo que talvez aos olhos humanos, enxergando pessoas tão errôneas, pastor, olha, Jesus morreu por mim, mas não morreu por aquele estuprador. Jesus morreu por mim, mas não morreu por aquele que cometeu um latrocínio. O
O que é latrocínio, pastor? Latrocínio é uma pessoa que rouba alguém e mata depois. Pastor, como que uma pessoa pode ser assim? Eu sei que tem pessoas que me acompanham lá do presídio, pessoas que nos acompanham dentro de uma prisão. A Bíblia fala claramente, Jesus ele disse, olha, o diabo, o ladrão, o enganador, que engana a mente da pessoa, que engana a pessoa com práticas errôneas, leva a pessoa a viver coisas erradas. Esse ladrão, esse demônio, ele leva a pessoa somente a matar, roubar, destruir. Tudo que ela faz, ela destrói. As oportunidades que ela recebe, ela destrói porque tem um demônio ali agindo na vida daquela pessoa. Só que Jesus ele disse o contrário. Eu não. Eu vim para que vocês vivam e vivam de uma maneira abundante, de uma maneira abastecida, sempre sobrando, nunca faltando nada em você. Essa é a prerrogativa que Jesus ele disse, olha, o diabo ele só quer acabar com você. Essas coisas, essas práticas errôneas só querem destruir você. Pelo contrário, eu como bom pastor, diz a Bíblia, né? Jesus dizendo, eu como bom pastor, porque o bom pastor, ele dá até mesmo a sua vida para salvar uma ovelha. Então entenda que por mais perdida que seja essa ovelha, por mais perdido que seja seu filho, seu marido, sua esposa, seus amigos que você conhece, talvez seu pai, sua mãe, por mais perdido que ele seja, o Senhor, ele quer salvar essa pessoa. Jesus um dia ele chegou a dizer isso também. Ele disse, eu vim para salvar as ovelhas perdidas. Eu vim para recolher todos os filhos. Eu vim para chamar todos à salvação. Alguns, literalmente, sabemos que não querem. Alguns ainda não querem, mas um dia vão se dobrar. A Bíblia fala em Romanos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então Jesus, se Ele é o bom pastor, e Ele dá até mesmo a vida para salvar uma ovelha, então aquela pessoa mais perdida, ela pode sim ser resgatada por este pastor. Então, reconheça que talvez a maneira de você olhar para um filho, a maneira de você olhar para o seu casamento, a maneira de você olhar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para pessoas do seu trabalho, pessoas que você convive, um tio, uma tia, um primo, talvez você diga assim, olha, isso aqui não tem jeito. Para Jesus sempre tem um jeito. E eu vou mostrar para você agora, através da vida do apóstolo Paulo, onde inicialmente eu falei, em Atos 9, versículo 1, conta a narrativa de Saulo de Tarso, homem maligno, homem mau. Olha o que diz aqui, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, os cristãos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, chamando a igreja de seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. O Saulo de Tarso, ele era um judeu fanático, um fariseu fanático. E ele, na maldade do coração dele, ele saiu prendendo mulheres, crianças, homens. Ele pegou cartas, dando aval para ele, melhor dizendo, para que ele pudesse prender todo cristão que ele encontrasse, porque ele queria acabar com os discípulos de Jesus. E eu vou dizer para você, até os dias de hoje são assim, gente. As perseguições, claro que vivemos num país que há uma liberdade de se expressar, de falar de Jesus. O país, como diz é um dito que todo o ser brasileiro fala, o país é laico, cada um tem a sua religião, cada um segue o que quer e tem essa liberdade. Não há uma intolerância religiosa, cada um faz aquilo que acha melhor. Porém, nós sabemos que Jesus, ele nos ensinando a ser cristãos, evangélicos, crer no Evangelho,
Quem é evangélico crê no Evangelho de Cristo, acredita nas palavras de Jesus. Quando a pessoa se torna cristã, ela crê em Cristo Jesus, ela segue e faz as mesmas coisas que Jesus fazia. E olha que lindo é saber que esse homem tão mau, ele agora em busca de prender pessoas que estão falando de Jesus, pregando a palavra nas ruas, porque se há um direito de servir a qualquer Deus, se há um direito de servir até mesmo aos demônios, qualquer um pode fazê-lo. Então, os pregadores do Evangelho, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles saíam pregando a palavra no intuito de tirar pessoas do engano, tirar pessoas da mentira, pessoas que estavam presas, por exemplo, à idolatria, pessoas que estavam se prostrando diante das imagens, pessoas que estavam servindo a Baal, a demônios, pessoas que amavam a lei de Moisés, mas não amavam a Deus. Eram julgadores, mas não se auto-julgavam, não reconheciam os seus pecados. Os pecados encontrados por eles eram só pecados dos outros, não seus. É fácil olhar para o pecado dos outros e condená-los, difícil é reconhecer o seu pecado. Então, Saulo de Tarso viu todas estas pessoas, apóstolos, discípulos, a cada passo crescendo. É fácil nós nos lembrarmos, como no próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2 e 3, conta como deu-se a ascensão da igreja, como começou a igreja, como que foi dado, o pontapé inicial da igreja. Foi quando todos estavam no cenáculo, aí a Bíblia fala que veio como línguas repartidas como que de fogo, eles estavam unidos, ali veio o Espírito Santo sobre eles, e ali então eles começaram a fazer a obra de Deus. Para você ter uma ideia, na primeira ministração, no primeiro culto que o Pedro teve a oportunidade de fazer, na simplicidade dele, talvez no pouco entendimento que ele tinha, ele falou de Jesus Cristo, aquilo que ele viveu e que ele viu. E 5.000 almas se converteram. Então agora não são somente 12 discípulos e mulheres e alguns ali que acompanhavam a comitiva do evangelismo de Jesus. Agora já são milhares de pessoas adeptas ao cristianismo. São milhares de pessoas adeptas a Cristo, crendo em Jesus Cristo, crendo na sua salvação, sendo gentil, sendo judeu, sendo romano, sendo negro, sendo pardo, sendo branco, sendo uma pessoa de uma etnia asiática, independente de onde as pessoas viessem, todos também podem ser salvos, todos podem receber a Cristo. Então, o Evangelho vai se propagando. Claro que as religiões contrárias vão ficar chateadas, e o apóstolo Paulo, agora como Saulo, antes mesmo de se tornar o apóstolo Paulo, ganhador de almas, ele começa a perseguir a igreja, ele começa a falar mal. Você já percebeu pessoas que você fala, vamos na igreja, vamos lá um dia para você conhecer? A pessoa fala assim, eu não quero saber desses crentes, a pessoa fica contra, a pessoa fica brava. A pessoa tem algumas que são até um pouco mais radicais, que chegam até a xingar. Porque eu não vou na igreja desses ladrões, sabe? Aquelas pessoas maldosas. Tem gente assim, pessoas que têm um coração mau, que têm um sentimento totalmente contrário àquilo que realmente é. Elas nem sabem o que estão falando, mas por ouvirem os outros falar, acabam falando isso também. E o Saulo de Tarso nunca teve um contato direto com Jesus. Ele teve contato daquilo que o farisaísmo ensinava, que o próprio Jesus Cristo em vida, como homem, ele dizia, este povo são hipócritas, esses fariseus são hipócritas, eles cobram duros pesos sobre as pessoas, mas eles não conseguem empurrar com o dedo deles, eles não conseguem empurrar o fardo que eles atam para as pessoas, ou seja, eles também não conseguem praticar o que ensinam. Então Jesus ele veio para trazer a assunção, a todos entenderem, a converterem-se, a saírem do pecado. E Saulo, por não ter conhecido a Cristo, ele vivia naquele ensinamento que ele achava, naquilo que falaram para ele. Talvez esse seja o seu caso. Você viva talvez um evangelho mentiroso, você viva uma palavra que alguém falou, talvez tua mãe disse que você tinha que ir para a igreja e você vai porque tua mãe disse, não, a mãe disse que eu tenho que ir. Desde criança ela me leva dentro da igreja, me larga lá dentro, mas até hoje você não aprendeu nada de Jesus. Até hoje você não sabe nada acerca do Evangelho.
O evangelho, na verdade, para você é como se fosse um estranho na tua casa. Você não sabe como tratar, você não sabe o que conversar com um estranho na sua casa. Não tem ambiente de amizade. Não, pastor, mas eu sempre vou para a igreja, mas não aprende, porque ainda está na religião. Está apegado, né, aos dogmas, apegado à doutrina, e não está literalmente levado ao evangelho de Cristo. O Saulo era um homem assim. Ele era um homem idólatra, ele era um homem, um fariseu que tinha todas as práticas do judaísmo, e ele começou a perseguir severamente pessoas que serviam a Cristo. Eu vou ler para você o capítulo 7 de Atos aqui mesmo, acho que é o versículo 51. Eu acho que é isso que eu tinha anotado ali, deixa eu só ter certeza. O Estevão, o primeiro mártir que teve, ao qual deu sua vida, né, em amor ao evangelho, não voltando atrás da palavra que ele havia falado, ele disse uma palavra bem clara para a gente poder continuar lá. Atos 7,51 diz assim, ó: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e do ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Sabe o que o Estevão estava dizendo aqui? Logo aqui, alguns momentos depois desta fala, o próprio Saulo apedreja Estevão, e Estevão então ele morre. Vamos entender o seguinte: que doutrina é essa? Que eu tenho raiva do irmão em Cristo. Que doutrina é essa? Que eu tenho ódio do meu irmão, que talvez não seja, né? Eu falo aqui do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, mas quantos ministérios abençoados tem, pregando o Evangelho, falando de Jesus. Eu não tenho que ter raiva de ninguém, eu não tenho que ter ódio da igreja de outra denominação, cada um anda de acordo com aquilo que o Espírito Santo fala, ensina, mas nós temos que reconhecer o seguinte: como que uma pessoa que se diz de Deus tem raiva do irmão? E o Saulo, ele vem e apedreja, ele faz toda uma comitiva de pessoas criar um ódio contra Estevão, porque ele simplesmente falou a palavra, ele não se dobrou, ele continuou crendo em Cristo. Então ele é apedrejado, ele é morto, mas palavras antes de Estevão morrer, ele disse: olha, vocês são homens duros, vocês estão incircuncisos, pessoas que não selaram o coração e também estão com os ouvidos, parece que tapados. Você escuta a palavra e não muda. Você escuta todo dia a palavra, você vem aqui e às vezes você vem até escondido assistir essa mensagem aqui, para que ninguém da tua família fique sabendo, porque você é de uma denominação, né, chamada, né, que aí muitas vezes, não, o país, ele tem essa religião, eu sou dessa religião. Você talvez todo dia me assista aqui, teu coração palpita de alegria, você tem sede de conhecer Jesus dessa maneira que você ouve aqui, mas você prefere continuar naquela doutrina que são ensinadas somente para levar você a ter mais ódio do Evangelho do que propriamente vivê-lo. Talvez você é essa pessoa, você está aí na TV agora, você está me assistindo, mas quando passa alguém na sala, você troca de canal para ninguém saber que você está assistindo um pastor pregar o Evangelho. Você sabia que Jesus está te chamando, Ele está chamando você. E o Estevão está dizendo aqui para nós: deixe de ser duro de coração, deixe de ser dura de coração. Ah, pastor, é que eu sou assim mesmo, eu sou meio chucro, eu sou meio do mato. Irmãos, eu vou dizer para você, irmãos, até, irmão, a pessoa mais simples, a mais humilde, irmão, ela precisa de alimento, ela precisa de água, ela precisa fazer as suas necessidades básicas. Você é um ser humano como qualquer outro. A diferença é que você criou uma casca em tua volta e você não quer se render. Só isso. Agora, se você entender o que aconteceu com o Saulo de Tarso estava indo em direção para tentar então matar, prender pessoas que eram discípulos de Jesus. Então chega um homem muito conhecido por todos, Jesus Cristo de Nazaré. Ele vem com resplendor de luz, era uma luz muito forte que veio ali naquele momento, e aquela luz clareou na frente do Saulo. E ele então, a Bíblia fala no versículo agora, vamos ler o versículo de número 4, por gentileza. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí não, é Atos 9:4. Mas tudo bem, olha para o pastor que a gente já acerta aqui. Versículo 4: E caindo em terra, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus, ele vem até o Saulo e fala assim: ô Saulo, ô amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você, por que você está me perseguindo? Eu fico imaginando o Saulo, sabe? Fico pensando, peraí, mas quem está falando comigo? O que é esse clarão de luz que está vindo aqui? O que é isso aqui? Aí uma voz fala: Saulo, Saulo. Eu vou falar para você, quando eu estou um pouco chateado com um dos meus filhos, por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, a minha filha mais velha, Fernanda. Eu falo: Fernanda, Fernanda. A intenção já é, né, de uma cobrança, né? Eu quero resolver alguma situação. Jesus vem assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, homem? O que eu fiz para você me perseguir? O que os crentes fizeram para você que você não quer ir na igreja evangélica? O que os crentes fizeram para você que você acha ser até um pecado ir na igreja evangélica? É porque são tudo mentiroso. Por que você acha? O que Jesus fez para você? Você condena Jesus pelos cristãos? Porque tem muito cristão que, vou te falar a verdade, que ele às vezes até dá um mau exemplo, é um mau testemunho. Vou te falar com sinceridade, tem muita gente assim, tem muito cristão que é falso. E eu digo para você muito mais, não é só cristão. Existe o engenheiro que é falso, existe o médico que é falso, existe o eletricista que é falso, existe o pedreiro bom, o pedreiro ruim, existe todo tipo de classe, tem os bons e os maus. A diferença é que a gente sempre acaba julgando pelo mal o resto todo. E aí você vê que Saulo então escuta essas vozes, que Jesus dizia: você está me lutando contra mim. Aí ele fala a palavra que nós fechamos essa primeira parte, versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Jesus, ele fala assim: Saulo, melhor dizendo, Saulo, vou dizer uma coisa para você. Infelizmente você não entendeu, mas eu fico vendo como é difícil a tua vida. Olha que vida miserável que você está levando, Saulo. Olha que vida mais mesquinha que você está levando. Você diz que para servir a Deus, você quer prender pessoas que servem a mim. Aí Jesus diz: você está dando murro em pontas de faca. Se você pegar uma ponta de uma faca bem afiada, né? Uma faca de churrasqueiro, aquela faca bem pontiaguda, e você vira até ela e dá um murro, um soco naquela faca, o que vai acontecer com você? Ah, pastor, isso é uma pergunta de bobo. Então eu estou sendo bobo aqui para falar para você. Você vai se machucar. A pessoa que anda contra Cristo, desculpe a expressão que eu vou falar, não me leve por mal, mas bobo é a pessoa que está dando murro em pontas de faca, que anda contra o Evangelho, que anda contra Cristo, que persegue quem anda com Jesus. Não é o suficiente você não crer, mas você não quer que o seu filho vá para a igreja, você não quer que a sua filha vá para a igreja, você não quer que a pessoa vá se converter. Ai, pastor, eu sou ministra da igreja onde eu participo, eu sou ministro da igreja onde eu participo, como que um filho meu vai virar crente? Que vergonha vai ser para mim? Vergonha é você que tem um coração duro, isso é vergonha. Aí, se eu falo para você assim: pastor, quem o senhor pensa que é para me falar isso? Eu vou te colocar para você bem claro: eu não sou ninguém, mas Jesus ele é. Eu não sou ninguém, mas Jesus ele é. Aí no versículo 6, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu vou deixar aqui para você, porque eu não vou ter tempo de ler todo o conteúdo aqui, mas o apóstolo Paulo, o Saulo, melhor dizendo, Saulo de Tarso, depois Jesus vai chamá-lo de Paulo, e ele então se converte, ele vai à rua chamada direita. Eu não vou ter tempo de abrir todo o contexto aqui da história, e lá tem um profeta, lá tem um sacerdote, lá tem um homem de Deus,
E esse homem de Deus estava orando. E quando ele estava orando, a Bíblia fala que Jesus falou: Ananias, você vai orar por este homem chamado Saulo. E ele até fica chateado: mas como que eu vou orar por esse homem, se esse homem persegue a gente? Jesus disse: olha, você pode dizer que não, mas para mim ele é escolhido. Vou ler esse versículo, lá no versículo de número 15, por favor. Foi quando quando Ananias não queria orar pelo Saulo porque ele era um homem mau. Só que Jesus estava completando uma obra nele. Versículo 15 diz assim, ó: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então, o que Jesus disse para Ananias? Ananias, você vai lá e vai orar pelo Saulo, mesmo você sabendo que ele quer matar você, você vai orar por ele, ele vai voltar a enxergar, porque eu escolhi ele para libertar, para pregar a minha palavra no meio daqueles que não conhecem a mim. Aqueles que não conhecem a Cristo vão ser iluminados através do Evangelho por este homem chamado Saulo. Eu escolhi eles, vai lá e unge esse homem. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu comecei a mensagem onde eu vou terminar. Disse para todos: você não acredita que a pior pessoa, que talvez você seja descrente que ela vai mudar, quando aquela pessoa converter-se, quando aquela pessoa aceitar o Jesus da Bíblia, aqui ó, da palavra, o dia que ela vir aqui para Jesus, meu irmão, essa pessoa vai ser uma bênção. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundará a graça. Onde uma pessoa fazia com tanta veemência a maldade, agora ela vai fazer muito mais com alegria a Cristo. Creia, teu marido vai se converter, seus filhos vão se converter, tua esposa vai se converter, seus pais vão se converter, porque eles não vão continuar dando murro em ponta de faca, enquanto continuarem, vão sofrer. Deixe Jesus agir, não deixe de orar. Levanta a tua cabeça. Mas como que eu vou orar por uma pessoa maldosa que faz mal para as pessoas? Jesus, ele disse que ele veio para trazer aqueles que estão perdidos. Nós temos que orar por essas pessoas. Agora, para a gente poder terminar e fechar aqui essa mensagem de hoje, o apóstolo Paulo agora ele pregando o Evangelho, levando a Cristo a várias nações, a vários povos. Ele diz isso lá em Atos, aqui mesmo, Atos 20, versículo 24, Atos 20, 24, agora o próprio Saulo, agora o apóstolo Paulo, olha o que ele fala da vida dele, ele falando de si mesmo, ele levanta a voz e fala algo que marca meu coração, e isso está cravado dentro do meu peito, eu creio que ficará no seu também. Diz assim, ó, Atos 20, 24, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse é o interesse agora do homem que perseguia quem andava com Jesus, perseguia os apóstolos, perseguia os cristãos. Agora, este homem que era perseguidor, agora ele é perseguido e ele diz: olha, Senhor, eu não tenho prazer nenhum na minha vida, a não ser me contentar em falar do Evangelho de Cristo Jesus, em falar a verdade acerca da palavra. Esse é o meu prazer. O meu prazer é pregar a palavra da salvação. Então, este homem que era tão errante, agora ele convertido, ele fala com toda a fé: eu vivo para Jesus Cristo. E ele fala mais, Filipenses 1, 21, Filipenses capítulo 1, versículo 21, a igreja enviada ao povo de Filipo, versículo 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pronto, eu fecho a mensagem aqui. Se eu falar mais, como diz um ditado, eu vou estar enchendo linguiça. O apóstolo Paulo, perseguidor, tornou-se o perseguido. Porém agora ele diz: a minha vida, estar vivo para mim, é viver para Jesus. Não é ser fariseu,
não é ser uma pessoa dogmática, cheia de doutrinas. Não, eu vivo para Jesus. E se eu morrer, eu ficarei ainda mais feliz, porque morrer em Cristo é lucro. Ele sabia que quando ele fechasse os olhos nessa terra, ele então receberia a tão esperada salvação. Agora, muitas pessoas não entendem isso. Então, quebranta teu coração. Não deixe mais seu coração atrapalhar você de andar com Jesus. Amém? Vamos orar? Louvado seja Deus por essa palavra e creio que o Senhor moveu o seu coração a entender o que deve ser feito. Tome uma decisão séria e ande com Jesus. Amém? Pegue seu copo com água e vamos clamar comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, muito, muito, muito obrigado por nos mostrar, ó Deus, que as pessoas mais improváveis diante dos nossos olhos, perante a nossa maneira humana e errônea de enxergar, muitas vezes condenamos-as, muitas vezes criticamos e não sabemos que o Senhor tem feito uma grande obra a fim de libertar, curar essa pessoa e fazer desta pessoa um vaso de honra, usar para a tua obra. Quantas pessoas, ó Pai, me assistem agora, que serão pregadores do Evangelho, pastores, pastoras. Quantos, ó Deus, serão, meu Deus, obreiros nas igrejas. Meu Pai, quantos farão trabalhos, meu Deus, importantes na obra. Quantos farão, ó Deus, a partir de hoje uma vida diferente. Mas para isso, ó Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nesta oração, para que todos sejam curados, do corpo, na alma, no espírito, em todos os sentidos, que elas sejam curadas, livres e libertas para a tua glória. Coloca, ó Deus, a tua unção nestas águas, para que todos sejam curados, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus e beba comigo desta água. Bendito seja o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.